Chegou a hora daquela maquiagem poderosa que eu tenho certeza que você aguardou ansiosamente e eu também. O preparativo é tanto que eu até tirei tudo que tinha aqui pra gente fazer juntas, recapitulando tudo que você aprendeu nesse curso, tudo que você aprimorou nesse curso. Eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Ainda tem coisas boas vindo, mas essa é uma maquiagem muito especial, é aquela maquiagem que vai te deixar se sentindo poderosa, com a autoestima lá em cima e pronta para qualquer uma, seja um baile, uma festa, um encontro, um jantar. O que importa é você se sentir muito bonita na hora que você sai de casa. Que eu tenho certeza que tudo que vai acontecer depois vai ser melhor. Quando a gente sai com um sentimento bom de casa, as coisas se transformam. Então vamos começar. Pelo primer, como a gente falou logo no começo, é o pré-maquiagem. Vai ajudar a gente a preencher poros, disfarçar linhas, segurar a maquiagem no lugar e disfarçar qualquer imperfeição. Ó, passei desse meu lado do rosto e a diferença já é bastante. Nos poros, no brilho. Primer já está feito. Agora eu vou usar o corretivo amarelo, que muitas chamam de corretivo yellow, para preparar a olheira. Esse daqui é para quem tem olheira arroxeada, que é a mais comum. A gente passa bem na olheira. Estou até aplicando com o pincel para que ele fique localizado só onde está a minha olheira. E com o dedo a gente dá uma sentada. Então, corretivo amarelo está passado e as olheiras já estão indo para o espaço em breve. E agora, depois do corretivo colorido, você pode até usar outras cores. Lembrando, o salmão para quem tem olheira amarronzada ou alaranjado também serve. Se você tem manchas brancas, vitiligo, pode usar os tons de vermelho, o alaranjado também serve. E para outras coisas, o rosado para quem tem a pele amarelada. E também as opções de você colocar um pouquinho de azul quando você está muito bronzeada. O corretivo azul é para aquela hora que você torrou no sol e fica meio alaranjado. Então tem uma infinidade de coisas que lá no e-book tem tudo tintim por tintim. Continuando, agora é hora da base. Vou usar uma base em mousse, que eu gosto muito do acabamento. Dura bastante para uma maquiagem mais elaborada. Vou aplicando aqui de dentro para fora. Dessa vez eu não estou aplicando com os dedos, porque já está bem fundo essa base, então fica difícil chegar até lá embaixo. Mas, como eu disse para vocês, eu gosto de aplicar com os dedos, corretivo e base, porque o calorzinho da mão ajuda bastante a esses produtos fixarem e terem um acabamento natural na pele. Ó, a gente cobre o corretivo colorido, no meu caso foi amarelo com a base. Até passei de um lado só, para vocês verem um efeito sem base, com base, para ver que a pele já vai se transformando. Lembrem do pescoço, cantinho da orelha, rente à raiz do cabelo. E outra dica legal é sempre antes de sair de casa, tira uma foto com flash para você ver como realmente está a sua maquiagem. Algumas bases que contêm filtro solar, elas ficam mais esbranquiçadas quando você tira uma foto com flash, acontece. Então é legal você ver se está tudo no lugar. Se estiver muito esbranquiçada, você passa um pouquinho de um pó bronzeador ou um pó um pouco mais escuro que a sua pele para equilibrar. E temos uma pele pronta. O corretivo, a minha dica é que você deixe ele para depois que já acabar os olhos. E deixa o corretivo, o pó, o blush, contorno para o final. Deixa a pele prontinha e agora a gente vai fazer os olhos. Vou aplicar um primer para olhos para ajudar essa sombra a ficar no lugar por bastante tempo. Se essa sombra ela tem uma textura, tem mais brilho, um acabamento metalizado,
O pré-maquiagem para os olhos ajuda também a revelar melhor esses efeitos, o acabamento da sombra. Vou passar um pouquinho também aqui, ó, na base dos cílios inferiores, porque aqui também vai sombra. E agora com um pincel lápis, como esse daqui, que é aquele pincel de côncavo, que ele tem esse jeito mais bicudinho, redondo e bicudo, eu vou fazer o côncavo. Nosso primeiro passo, com esse tom de burro quando foge, aquele marronzinho, que não é nem muito marrom, nem pouco marrom, ele é um meio termo. E temos. Agora, eu também vou fazer isso. Com esse mesmo tom, você pode usar até um pincel menor. No caso, eu vou reaproveitar o que já está aqui, para pintar a base dos cílios inferiores. E a gente tem o primeiro passo feito, côncavo, linha dos cílios inferiores, e agora a gente vai começar a transformar esse olhão. Depois que a gente fez o côncavo com o marrom neutro, você vai escolher uma sombra de um tom médio, nem muito clara, nem muito escura, que você goste. Pode ser neutra, pode ser colorida. Eu vou escolher um lilás bem caprichado. Vou colocar um pouquinho de cor nesse olho. E você vai aplicar esse tom médio bem aqui, ó. Tá vendo a íris do seu olho, a bolinha preta do seu olho? É bem nessa direção. Com batidinhas. Preenche bem esse meio da sua pálpebra móvel. Bom, já preenchi aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. E com esse mesmo restinho, esse mesmo tom que está no pincel, vou fazer o mesmo aqui na raiz dos cílios inferiores. Pode ser um pincel menor, se você preferir, mas eu gosto de reaproveitar aqui os meus. E, em caso de necessidade de subir um pouquinho mais essa sombra, a gente usa o corretivo no final, ele também ajuda nesse aspecto. Agora eu quero uma sombra clara. A gente usou uma média, eu vou usar a clara aqui nesses cantinhos para a gente realçar. Se você tem os olhos separados, sempre traga a sombra mais escura mais para dentro. Você consegue equilibrar essa diferença. Se você tem os olhos muito juntos, traga sempre a sombra escura mais para a lateral externa. Então você prolonga um pouquinho a mais clara. Esse é o truque e vale muito a pena você se aventurar em fazer isso, porque dá bem certo. É mais uma técnica de ilusão de ótica que a gente tem aqui na maquiagem, mas que funciona muito bem. Então eu peguei um tom perolado, usando aqui, olha, no cantinho interno, uma sombra perolada com um leve brilhinho e um pincel de detalhe um pouco mais fofinho, próprio para esses cantinhos que precisam de mais precisão. Com essa mesma sombra, o mesmo pincel, a gente já vai dar aquela iluminada abaixo da sobrancelha. Agora com o pincel aplicador de sombra convencional, só que um pouquinho menor, desses fofinhos, vou começar a escurecer. A gente vai começar a transformar esse olho. Então eu vou usar um tom de chumbo. Na verdade é um pouquinho em cima do lilás que a gente passou, fazendo essa transição entre um tom e outro, e trago até o cantinho. Lembra de não trazer, não descer demais. Lembra daquela linha imaginária que sai dos seus cílios inferiores? Essa sombra para aqui. O efeito bacana desse esfumado é você fazer com que a transição entre as cores não apareça. Então, você não vê onde começa, onde termina a sombra, você simplesmente vai misturando elas. E agora você faz esse mesmo pintado aqui, ó, esse esfumado no cantinho externo, na base dos cílios inferiores. Agora a gente resgata o pincel de côncavo para dar uma misturada nisso.
E aqui é o momento onde eu faço uma pausa, respiro fundo e pego o delineador para a gente começar a contornar esse olhar. Vou usar o delineador em gel. De tracinho em tracinho a gente chega lá. Agora chegou a hora de fazer aquele puxadinho. A gente segue aqui a linha dos cílios inferiores. Então aqui a gente tem um claro, um médio, que é o nosso lilás, e um tom de chumbo substituindo o preto. Essa é uma versão mais jovem, de uma maquiagem para noite mais jovem, se você é novinha e está me assistindo, ou se você não gosta de nada muito intenso. Mas a gente está só começando. Então, nosso próximo passo, eu já quero dar uma melhorada na sobrancelha. Então, a gente vai fazer um pequeno retoque com sombra e pincel chanfrado, acompanhando a direção dos pelos, deixando sempre o cantinho aqui para o final, para ele não ficar muito marcado. Feito isso, vamos de Curvex, colocar esses cílios lá pro alto. E aí, se for preciso, muitas vezes o Curvex ele dá uma encostada e tira um pouquinho do delineador. Então a gente vai lá, dá um pequeno retoque antes de aplicar a máscara de cílios. E vou aplicar a máscara bem da raiz. Com a ajuda de um espelho aqui, eu vou enxergando bem a base dos cílios para deixar mais volumosos, mais separadinhos. Uma vez uma amiga, ela me perguntou como que eu conseguia passar cílios tão bem do outro lado, sou destra. Como é que eu fazia quando eu ia trocar de mão? Eu falava, eu não troco. A gente passa de um lado e se precisar você vira, desvira, vai tentando com a mão que é boa, porque ela achou que a gente tinha que trocar, imagina só. Ia ficar uns cílios lindos e o outro mais ou menos, né? E agora, vou pintar aqui os cílios inferiores. E como a gente quer uma noite mais suave, na linha d'água, vou aplicar um lápis bege para abrir bem esse olhar. E o último passo aqui seria colocar o corretivo no tom certo. A gente passou o yellow, depois passou a base. Agora a gente aplica o bege. Desce um pouquinho aqui até a base do nariz. Pode usar ele para acertar o puxadinho, o esfumado. E a gente tem um olho esfumado que não é exageradamente escuro, mas já dá um charme pela cor, por ter um pouquinho de cinza, um puxadinho, cílios. Mas agora, se você gosta daquele pretão, é isso que a gente vai fazer. Então dá sim para transformar um look que você já sabe, já está acostumado a fazer. A gente vai acrescentar o preto com muito cuidado, porque não é tão difícil assim, mas tem algumas técnicas para que ele fique bem bonito e valorize bem o seu olhar. Então vamos começando com a escolha do pincel. Eu vou usar um pincel que ele é mais chatinho. Ó, ele não é muito duro, mas ele é bem chatinho e curtinho. Eu quero deixar esse preto bem localizado. O preto você vai aos poucos, nunca passa demais de uma vez só, porque tirar é difícil. Você consegue reforçar, mas tirar... A gente vai acompanhar esse traço do delineador com o preto. E agora a gente vai fazer um V. Vamos subir esse traço encontrando com o côncavo. Olha só.
É praticamente um V que a gente faz aqui. Um sobe e o outro vai para a lateral. E agora, você preenche esse miolo do V com o preto. Você pode até pintar um pouquinho acima do delineador para escurecer mais. E também traz um restinho que está no pincel aqui na linha dos cílios inferiores. E aí com o pincel de côncavo, a gente vai misturando isso. E com o pincel de corretivo, a gente dá uma ajeitada aqui nesse tracinho. Ó, aqui eu ainda acho que está um pouco marcado. Então, com um pincel mais molinho ainda, eu vou tentar suavizar esse traço. Mas olha a diferença que a gente tem. Com um pouquinho de preto, a gente não levou nem 2 minutos aqui. A gente já realça bem, já dá uma escurecida. Então esse é um jeito de você começar. Caso você não tenha muita habilidade com o preto, é assim que se começa. Você vai realçando do cantinho para dentro e aí você escurece o quanto você gosta. Eu vou continuar aqui no outro olho para vocês verem como é que fica o resultado. Já dei uma realçada desse lado e vou mostrar para vocês como fazer isso desse. A gente pôs preto, mas além do preto tem uma outra dica que vai deixar o seu olhar poderosíssimo. Agora, já que a gente quer algo bem dramático, bem intenso, a gente vai colocar um pouco mais de brilho em cima do lilás. Então é uma sombra roxinha também, só que no caso ela tem um acabamento com umas partículas de brilho, é quase um glitter. E a gente vai batendo por cima de onde ela já estava e vai trazendo mais pro cantinho interno. Olha lá, preenchemos toda essa bolinha do olho e deixamos só o cantinho interno livre com o nosso iluminado, que é muito importante. E agora também vou colocar um pouquinho desse roxo com brilho aqui no comecinho dos cílios inferiores, só para dar um brilho. Mais uma vez, vamos lá, esfumando tudo isso. Esse é o segredo, é ter paciência, mão leve e um bom pincel de esfumar, ou um pincel de côncavo como esse. E você faz esse vai e vem muitas vezes, para que fique bem suave, bem sutil essa transição. Então, no caso dessas maquiagens mais elaboradas, a gente passa um pouquinho do côncavo. Não sei se vocês chegaram a reparar. Meu côncavo está aqui. Eu passei um pouquinho além dele. Sobe um pouco mais, mas a gente preserva esse iluminado abaixo da sobrancelha com aquele tom mais claro. Já temos um olhão super poderoso. A gente retoca um pouquinho da máscara de cílios, porque ainda vamos colocar cílios postiços. Se você estava se perguntando sobre isso, tá chegando a hora. E vamos de lápis preto agora. A gente transformou uma maquiagem para noite em uma maquiagem mais dramática, mais elaborada, que é uma outra versão para quem gosta. Toda essa sombra que a gente passa aqui, ó, na linha dos cílios, ela serve para selar, para segurar o lápis de olho. Então, por mais que você faça isso de dia, tenta usar ou um pó, o pó mesmo que você usa no rosto, ou uma sombra marrom clarinha abaixo de onde você passa o lápis de olho, para evitar que ele escorra e que borre. Então isso daqui não é só charme, não é só acabamento, é também uma técnica para o seu lápis de olho parar no lugar, ou pelo menos se ele derreter não vai aparecer. Então agora a gente vai terminar essa pele. O corretivo, ele vem uma quantidade bem suave, só para tirar qualquer sombra que tenha caído, porque a gente já aplicou. Vou passar também aqui no queixo para dar uma iluminada, no alto do nariz, meio da testa, alto da sobrancelha, exatamente onde a gente costuma fazer com o iluminador. Agora eu vou matificar tudo isso com um pó. Então, com um pó da minha cor, eu vou passar bem aqui onde eu acabei de aplicar o corretivo, para dar uma boa segurada.
em movimentos circulares, não vou pôr muita quantidade. E agora é a hora dos contornos, que vocês já sabem. Afinando o nariz, trago até a base da sobrancelha, num vai e vem. E segurando o pincel daquele jeitinho que eu já falei pra vocês, para dar uma afinada e deixar mais preciso. E a gente aqui faz a base também no nariz para arrematar, vou deixar empinadinho, abaixo dos lábios. Um pouquinho de iluminador aqui, nessa região. Alto do nariz, alto da boca. E agora, nosso blush. Blush para dar um retoque, um realce. Então vou usar um blush até mais festivo, que ele tem um pouquinho de brilho. Então aqui naquele lugarzinho, trazendo ele para baixo de encontro ao nosso contorno. E mais uma vez vou fazer uma misturinha de batons, vou passar um nude primeiro, para dar uma apagada nos lábios. E agora um rosé com pigmentos lilazes. E temos a nossa maquiagem. Você pode também colocar um pouco de brilho, de gloss, se você gosta. Eu vou até mostrar como é que ficaria esse resultado. Eu vou usar um que é bem neutro, só para dar um brilho mesmo. Eu não gosto muito de gloss, mas às vezes vale dar uma realçada nos lábios, especialmente se você tem os lábios fininhos, então ajuda a dar aquela impressão de mais volume, sabe? Mas o batom é muito pessoal, você tem que usar o que você acha que está combinando, o que está te deixando feliz quando você se olha no espelho. E a mesma coisa com as cores da maquiagem, gente. Isso é muito pessoal. Tudo que eu usei aqui você pode adaptar na sua casa facilmente usando outros tons. É só lembrar onde eu falei que você tem que pôr a mais clara, a média, a mais escura, e você vai adaptando e criando releituras também em cima do que eu contei para vocês aqui. São apenas dicas, é o que eu sempre falo. A maquiagem não tem que ser cheia de regras, você tem que ficar feliz, tem que se sentir bonita. A gente já tem tantas regras na vida que não vale a pena também ter tantas regras na maquiagem. É isso que eu penso e foi isso que eu tentei passar aqui para vocês. Inspirações, possibilidades para que vocês tenham autonomia de criar e recriar aí em casa e se sentir cada vez mais linda.